Oi, gente, bom dia! Hoje é o dia de Bollywood. Vamos ter uma super convidada que é a Florência Costa. Florência Costa, ela é jornalista e foi... Vou estar escrevendo ali um pouquinho. Oi, Paulo. Oi, Maria. Oi, Cláudia. Bom dia. Hoje no tema aqui, ó, Bollywood. E a nossa super convidada é uma jornalista que foi correspondente do jornal O Globo lá na Índia. E morou na Índia e também é escritora, autora deste livro aqui, Os Indianos. E vai contar para nós a história do cinema Bollywood e também os bastidores. E claro, logicamente, dá dicas de excelentes filmes indianos que tem pra gente curtir aí. Oi, Márcia, oi, Elisete, bom dia. Tudo bem, Marinês, Solange? Oi, Solange, quanto tempo! No aguardo aqui, Nai, Maria Bertoli. Não. Oi, Ju, bem-vinda. Oi, Beth. Aí, chegou! Agora, aguardar a Florência pedir a solicitação aqui. Ah, é? Ah, não! Lisete? Não! Florência, pede ali solicitação para entrar. Voltou, né, Solange? Saudades de você. Ô, Marcelão! Uhul! A Shanti! Só gente gostosa aqui, quero ver. Aqui, ó. Não. É. Não E é. mais 3 pessoas pediram. Pessoal, não pode pedir pra entrar, senão eu não consigo. Quero ver. Não é ela. É, Moreó. Aqui, ó. Shanti? Beco da Índia. Viu? É que várias pessoas pediram pra entrar com a gente live. Tudo bem. Tá ótimo. Um dia vamos fazer um bate-papo com vocês. Vocês vão entrando, a gente vai batendo papo, relembrando das histórias, enfim. Oi, Olá, tudo bem? bem, Florência? Tudo E aí, bem. tranquilo por aí? Tranquilo, um sábado de sol bonito, alto astral. Ótimo para bater um papo bacana desse de cinema, né? Com certeza. Amor, agora acho que tem que apagar o som para a gente poder conversar. Então, Flor, entramos no clima aqui com a música, mas para a gente conversar, a gente vai tirar um pouquinho, tá? Para a gente poder bater esse Tá. papo bem Depois eu. gostoso. Depois a gente Tá bom, aí continua. depois eu explico a música Tá. pro pessoal. Então, Flor, a primeira coisa, queria primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite de estar com a gente. Estamos aí Prazer todo meu. nessa mesma sintonia de estar divulgando a cultura védica, a cultura indiana. Então, acho que esse nosso encontro vai coroar uma fase de muitos novos encontros, porque a gente está sempre Estamos agora no mesmo barco, né? Esse Aham. barco chamado Mãe Índia. Exatamente. Aí eu queria que Exatamente. você apresentasse, contasse um pouquinho da tua história primeiro, Flor, para as pessoas te Tá, conhecerem tá ótimo. e entenderem o Bom, porquê nós somos tão conectadas. claro, O claro. que nos conecta? Bom, primeiro lugar, queria dar um alô para todo mundo. Eu fico muito feliz de estar falando aí com. Bom, você está em Curitiba, né? Curitiba. Mas imagino que tenha pessoas de vários lugares, mas enfim. Eu acho legal ver que tem gente interessada em cultura indiana em vários lugares do Brasil. Porque eu estou aqui em São Paulo, eu vivo em São Paulo. Então, às vezes a gente fica muito centrado aqui, é meio que um centro da cultura indiana no Brasil, é aqui, porque tem um centro cultural indiano aqui, né? O Swami Vivekananda, que é do consulado, e muitas atividades aqui, né? Muita gente da comunidade indiana. Mas aí, então, vamos começar primeiro me apresentando, porque senão, né? Por que eu Sim. estaria falando de cinema? Bom, eu sou jornalista e eu fui para a Índia em 2006 como correspondente do jornal O Globo, que é lá do Rio, para ir para Mumbai. O primeiro lugar que eu fui foi para Mumbai. Por que eu fui em 2006? Porque a Índia estava começando a bombar no cenário internacional como potência emergente.
era a época que o BRICS, aquele conjunto de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estava mais proeminente, né? Como potências emergentes que estavam ascendendo no mundo. E a Índia estava que estava. Assim. Aí eu achei, Tá. era um momento interessante, porque eu já havia morado na Rússia muitos anos atrás, na década de 90, 4 anos em Moscou. Então, essa, na verdade, foi a minha segunda experiência. Eu fui correspondente do Jornal do Brasil e tal, lá, que era um jornal muito importante na época. Depois, não, né? Mas, enfim. Aham. Aí, em 2006, fui para a Índia. Aí, fui para Mumbai, e que foi interessante, conecta com o nosso papo, porque Mumbai é a capital financeira da Índia e é o local onde tem a indústria de Bollywood, a famosa indústria de Bollywood, que eu vou explicar um pouquinho. Tá. Então, cheguei lá e fiquei 1 ano e meio lá, foi um choque, né? Mas E você já beleza. tinha afinidade com o país ou foi a trabalho? E Não, depois foi criando? foi uma loucura. Eu não tinha. Minha trajetória é bem diferente das outras. Eu não comecei aqui a ter afinidade com a Índia, nem aquela afinidade espiritual que depois eu desenvolvi, né? Sim. Enfim, me apeguei à cultura indiana e tal, mas foi depois, foi num processo mais natural ali mesmo, lá, mergulhada lá. Eu tinha só interesse de jornalismo mesmo, de cobrir a Índia como potência emergente. Eu cobria, sempre cobri política e internacional. Então, Tá. my field era esse, né? Nem era cobertura de cultura, que agora eu estou fazendo mais, mas não era antes, né? Entendi. Bom, aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e meio em Mumbai, depois eu fui para Delhi, então eu fiquei 5 anos 5 anos em Delhi, 6 anos e meio, mais de 6 anos e meio, Nossa, juntando com outras vezes que eu fui, 7 anos, que eu fui outras morando vezes para ficar direto lá. direto, lá na Índia. E foram Nessa época você experiências já bem estava diferentes. casada? Você casou com Eu casei em indiano, né? 2007. Casei em 2007, lá, com um indiano, um Aham. jornalista indiano, ele era editor de internacional do The Times of India, Aham. e então a gente realmente está na mesma área, né, É, de atuação, assim. E bacana. aí, foi Eu casei legal, com um porque, agente assim, de turismo e você casou com um jornalista, né? exatamente. É bom, é um casamento assim duplo, né? Porque é o casamento pessoal e o casamento Sim. também profissional, né? A gente acorda falando de jornalismo, de notícia, de matéria, uma loucura. E aí, assim, essa 1 ano e meio em Mumbai foi legal porque eu morava perto vamos supor, dos estúdios de Bollywood. Eu não Olha morava, eu só que morava num bairro bem interessante. ao norte de Mumbai, Powai, para quem conhece, e não era longe de lá, né? E eu Legal. vivia lendo, comecei a mergulhar cobria, né? Fiz matéria sobre E o Bollywood, tinha muita estúdio, curiosidade eu de não estúdio. conheço muito. Estúdio significa tipo um bairro. É um tipo um bairro onde É eles um filmam ou complexo não? imenso. É um complexo imenso, imenso. Você tem que ir de carro, tem vários prédios, é um complexo imenso. Por isso que é no norte de Mumbai, que é a área menos habitada, né? Que é uma Tá. área que tem espaço, porque Mumbai não tem muito espaço, é aquela Mas aglomeração. existe tipo E cidades cinematográficas lá dentro. É é isso? tipo isso, assim, é bem grande mesmo. Tá. E aí depois de 1 ano e meio de Mumbai, depois eu casei, aí fui para Delhi, e aí foi outro tipo, aí assim, mas em Delhi eu tive muito contato com Bollywood também, porque eu conhecia produtores, diretores, meu marido conhece muitos produtores, muita gente de Bollywood, a gente ia a muitas festas, a gente ia muito a eventos, então foi um outro tipo de cobertura também ligada a Bollywood. Na verdade, Bollywood está principalmente no norte da Índia. Eu vou já explicar isso aí. Só Tá. fechando então minha apresentação, foi isso. Aí lá na Índia, eu não só cobri a Índia, como fiz outras coberturas, como fui para o Paquistão, Afeganistão, Irã, Nepal, coberturas de eleições presidenciais. Então foi uma cobertura muito intensa Que naquela bacana. região. E aí em 2012 eu voltei para o Brasil. E aí eu lancei o que eu comecei a pesquisar o meu livro, Os Indianos, pela editora Contexto. E é isso aí, eu ia mostrar também. Ele tem e-book, tem na Amazon, e ele faz parte de uma coleção que tem de vários países, né? E aí eu lancei em 2012, comecei a pesquisar em 2010, então foram muitas pesquisas, muitas viagens e tal. Em 2012 eu lancei no Brasil quando eu já vim para morar. Aí pronto, recomecei minha vida no Brasil aqui, né? E aí, assim, isso fica já explicado assim, por que que eu posso, né, falar, claro, uma perspectiva brasileira,
sobre Bollywood, né? E com Bacana. essa perspectiva, né? Então vamos começar do começo da história do Tá. Bollywood. Quando É, começou? É um cinema muito tá. antigo ou é recente? Porque assim, eu acho legal saber, às vezes pode falar assim, que chato, eu vou falar da história. Não, não é chato, não, é legal. Porque quando você já viu ou tem interesse em ver filme em Bollywood, é legal saber o porquê das coisas, né? Um É, pouquinho da história, ele te dá um contexto, assim, ele te dá um contexto que você vê de forma diferente. Depois que você é aprende um verdade. pouquinho, né? Você, por que que é assim? Por que que é essa? Tudo tem uma razão. Quando Sim, você busca razão de qualquer coisa que te intriga, você entende melhor. Sem saber a razão, você nunca vai, não quero nem saber, coisa chata, não quero saber. Mas aí, quando você entende, que interessante. Depois de eu entender, eu comecei a ver tudo, eu vejo tudo, eu sou a maior rata de. Principalmente quando eu estava lá, né? Agora eu divido muito meu tempo com outras coisas. Mas, enfim, história de Bollywood, quer dizer, a gente fala Bollywood, mas na verdade é só um termo para o pessoal entender. Mas os cinemas da Índia, tem vários cinemas na Índia, né? isso é Bollywood é o que interessante ficou se mais falar. famoso. É que Isso, é o que Bollywood ficou é mais uma famoso. das indústrias cinematográficas, não é todas que se Exato. chamam Bollywood. Uma delas é. Uma delas é Bollywood. São os filmes feitos na língua hindi, né? Que é a língua que domina 40% da Índia, porque a Índia é multiétnica, multicultural, multilinguística. Os estados falam línguas diferentes. Tipo, Certo. língua assim tão diferente do chinês para o português. Eu Se o sei cara porque é do o povo norte não da entende Índia, as outras línguas. Ele entende exatamente hindi, inglês, nada. português. Ele não entende nada. Nas outras Exatamente. Se você vai para o sul da Índia e vai falar o Malayalam, zerado. Eu fui esse ano passado, eu fui para Tamil Nadu com o meu marido, que é do norte da Índia, ele não sabia nada, ele estava em pé de igualdade comigo, você tem uma ideia. Os caras lá de Tamil falavam com ele, ele olhava para mim e eu falava, mas sou sorry, não posso te ajudar, não. Não dá. Então, assim, entender isso também é importante para entender Bollywood. Quer dizer, Bollywood é falado em hindi, tem muitas certo? línguas, tem muitas palavras em inglês, vocês vão perceber quando vocês Sim, verem os filmes, né? Que é o Hinglish que eles chamam, mistura hindi sim. com inglês, né? Que é muito comum na Índia, toda hora eles fazem isso. E É. aí, assim, o que que aconteceu? Na verdade, o cinema, ele foi criado no final do século XIX pelos irmãos Lumière. E eles, logo nessa época, eles já foram para Mumbai apresentar o cinema. Então, Tá. Mumbai já teve uma apresentação de cinema já naquela época e bombou, o negócio pegou, sabe? E aí, o primeiro filme indiano foi em 1913, então já foi mais de 100 anos aí, né? Nossa, Era um é, filme, Raja Harishchandra, era um filme, a história era baseado na mitologia indiana. Para você sim, ver como a mitologia indiana, né, ela permeia toda a cultura até hoje. É muito sim, importante. A sim. mitologia, as E isso religiões levou também, muitos elas anos, não permeiam foi tudo. só no início, né? Do Baseado início, nas mitologias, o cinema nas indiano mitologias, ficou permeado disso. Agora está menos, né? permeado. Mas Quando você vai lá, você vê, né, o Mahabharata, que é o épico, o grande épico, o Ramayana, eles sim, são super importantes até hoje em dia. Não é uma coisa que ficou de 3.000, 4.000, 5 anos, 1.000 anos atrás. A Índia tem que entender que é uma cultura milenar. Isso faz toda a diferença para um povo novo como a gente, que 500 sim. anos para a Índia não é nada, né? Não é É, nada. Então, é a assim, a idade de Índia e um a templo, é a China idade de são... um templo que nem é muito, não é muito antigo. Nossa! 500 anos atrás não é nada para é ontem, né? Ontem, 500 anos atrás. E aí a gente a compreensão, quando qualquer coisa que a gente vai compreendendo aí, a gente tem que levar isso em consideração, porque existem reflexos dessa antiguidade. Eu imagino que o mesmo aconteça na China também, uma antiga civilização. A Índia e a China dominavam economicamente o mundo na antiguidade. Eles eram as grandes potências, metade da riqueza mundial pertencia a essas duas potências da antiguidade. Sim, Bom, enfim, aí, século XIX, vai para a Índia, começa a ter uma produção lá, né? E aí começa a produzir muitos filmes ligados à mitologia, enfim, vários tipos de filmes, né? Acho que na década de 40 começou o primeiro filme com som na Índia, etc. Aí é muito comprida a história, vou fazer uma coisa resumidinha, só para vocês entenderem. A primeira indicação ao Oscar, que teve poucas, esse é um problema de Bollywood, mas a primeira foi um filme chamado Mother India, A Mãe Índia,
que foi estrelado por uma atriz muito famosa, importante, chamada Nargis. E esse filme foi um filme assim que ele só não ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro porque não tinha legenda em Inglês. inglês. Nossa. Então foi difícil isso aí. Fiquei com Mas uma... é um filme realmente. O Morro vai mostrando É, conforme você vai falando. Tem gente falando isso, Hollywood, não é Hollywood, é Bollywood. isso. Eu vou explicar já. Eu já vou Até explicar. Tem sim. tudo a ver. Tem tudo a ver essa observação. Então, aí assim, a primeira indicação foi Esse é isso. Essa Madeline. é a Nardes. Linda ela, né? Ela é mãe de um ator super famoso hoje, porque lá as famílias, elas são muito fortes, famílias de cinema que eu já vou falar também. Então, o primeiro superstar indiano, teve um primeiro superstar, foi nos anos 50. Isso, após a Índia ficar independente, a Índia ficou independente do Império Britânico em 1947. Então, anos 50 foi anos de muito otimismo, assim, de anos de reconstrução, né? Depois de você ter sido assacado, né, suas riquezas, etc. e tal, por um império, você reconstrói o seu país, né? E os indianos são bem nacionalistas, eles são muito Então, então, assertivos nisso, da cultura deles, isso é muito legal. eles têm muito Aí o orgulho, primeiro né? Tem muito superstar, orgulho da sua própria muito cultura. orgulho, que eu Muito. acho muito legal, assim, eu acho isso muito legal. Eu também. E o primeiro superstar de Bollywood, né, que é Bollywood, que a gente chama essa indústria, né, falada em hindi, foi esse aí, que é o Raj Kapoor. Ele é o avô, para quem segue hoje as fofocas de cinema indiano, ele é o avô da Kareena Kapoor, que é uma Pois super é. atriz, Coloca, você tem uma a Karina bonitona Capur? lá, Não falou. Ah, que pena. Karina. Ai, não é essa ali? Não É. mostrei. Não Ele é o tá. avô da Karina, mas é que eu não vou citar muito ela aqui, mas ela é alguém, depois pode botar a Karina com K, Aqui ela. R-E-E-N-A, É porque eu a adoro Karina ela. Kapoor. A pena que Eu, não. É, é é essa essa aí. aí. É uma Não dá para bonitona ver muito lá, bem, mas é essa uma, aí. Ela. uma princesa, vamos dizer assim, digamos assim Maravilhosa. que ela é uma princesa de Bollywood atual, entendeu? Tipo um status de princesa, Tá, assim. então isso é uma marca E também, né? Essa coisa da dinastia, da ficar é, dentro da é, própria família, né? exatamente. Também já vou falar. Por que que é assim? Eu vou explicar até por quê. Então, assim, passamos aí. O Raj Kapoor, ele foi tão importante que ele virou uma super estrela, primeira super estrela de Hollywood, de Bollywood no mundo, Oriente Médio, África, Europa do Leste, União Soviética. A Índia sempre teve uma excelente relação com a União Soviética e com a Rússia atualmente. E o Raj Kapoor e a Nargis, aquela mãe índia, foram para a União Soviética e eram idolatradas. Os russos iam para a rua assim, uau! Ah, é? Teve uma geração de crianças batizadas com o nome Raj e Nargis na Rússia. Eles amavam. Quando eu morei na Rússia, eu cheguei a ver filme indiano lá. Então eles têm uma conexão cultural forte. Você vê que o mundo é mais do que Hollywood, né? A gente pensa da nossa perspectiva ocidental e fala assim, tudo é Hollywood, Brad Pitt, não sei o quê. Eu gosto, tudo bem. Mas não é, né? Tem um mundo oriental ali com a sua forte Força. indústria Sua de força. cinema, com seus ídolos que param o trânsito, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive nessas viagens que eu fiz, Afeganistão, Paquistão. No Afeganistão, quando ele falava assim, vim da Índia, você já viu o Big B? Você já viu o Shah Rukh Khan, que são dois grandes atores, dois grandes nomes do cinema? Aí quando, sabe, você falava, não, eu nunca vi, mas eu vi outros ali, alguns eu vi, esses dois pessoalmente eu nunca vi. Eles ficavam olhando para você como se você fosse mágico, entendeu? Quer dizer, tem um forte apelo, assim, impressionante. No Irã também, países do entorno ali, né? Na África, com certeza. Se você falar nomes de atores indianos, eles vão pirar na batatinha, né? Sim. Então, assim, aí o pessoal perguntou da origem. Vamos lá, origem do nome, Bollywood. Por que Bollywood? Vem do antigo nome da cidade de Mumbai, essa cidade que eu fui morar 1 ano e meio, que é a capital financeira da Índia. É uma mega cidade de mais de 20 milhões de habitantes. O antigo nome de Mumbai era Bombay, em inglês, que para português virou Bombaim. Não é Então, o que Dubai, é acontece? Mumbai. Mumbai Mumbai era Bombay, em era inglês. Bombay. E Por isso, que em português, na verdade, os portugueses dominavam Mumbai antes, que era Bombay. E eles botaram o nome Bombay, Bombaim,
que é Boa Bahia. Olha só, Boa Bahia. Porque eles têm o Mar das Arábias. Tem toda uma história esse nome. Aí, aquele jeito português de falar, aí, Boa Bahia, Bombaim, né? Assim. Tá. Aí os britânicos ouviam, falavam, Bombay. Aí ficou Bombay, né? Então o mundo anglofônico fala Bombay. Aí, enfim, virou Bollywood, por quê? Porque muito dessa indústria copia roteiros, história, se inspira em Hollywood, que realmente influencia o mundo todo. Esse é um lado depreciativo. Muitas pessoas não gostam que falem Bollywood por isso. Mas tem um lado que eu gosto de sempre mostrar o lado. Se eu mostro um lado positivo, tem um negativo. Se eu mostro um negativo, tem um positivo. Tem um aspecto positivo nisso, que é o seguinte: os indianos, eles não importam que nem a indústria de Hollywood como os outros países do mundo. Os indianos, eles fazem a sua releitura, né? E mostram o seu produto com as suas roupas, com as suas histórias, com a sua língua. Eles gostam da sua cultura, entendeu? Então, eles, tudo bem, tem muita parte de Bollywood é cópia, outra não é, mas tem muita parte que é uma cópia, às vezes, Eu sabe, acho tão é interessante inspiração. esse aspecto do indiano que ele não gosta de consumir coisas estrangeiras, nesse sentido, cultura estrangeira. Porque a cultura Por deles é exemplo, muito o Mohan, forte. ele mora aqui no Brasil, mas o que ele escuta? Música indiana. O que ele vê? Claro! Filme indiano. Não sei o teu marido. Aqui, o Mohan, ele escuta, ele consome a cultura dele. Igual, Ele igual, come a igual. comida dele e ele escuta a Isso. música dele e vê o filme deles. É tão Aqui interessante também. porque assim ele conserva, né? Porque senão vira tudo uma Exato. coisa só, né? É tão interessante isso. E isso é uma É coisa bem muito. da Índia. Eu acho que isso que fez Bem, a Índia. e por, por isso que é importante falar da antiguidade. Porque É, imagina um povo de 5.000 anos ou mais, né? O mesmo eu imagino preservar a dos cultura chineses, durante, né, esses milênios todos, né? Afora. exato, e eles vão mantendo, né? A cultura oral, no início era oral, depois foi escrita, e você cresce com É. aqueles mitos, com aquelas histórias. Então, não tem como você tirar um indiano. Eu não conheço indiano aqui em São Paulo que não seja ligado à cultura indiana. Não conheço. Que virou assim. Virou As outras cachaça. gerações a E gente virou não sabe, né? ocidentalizado, se ocidentalizou. Não, eles não, eles claro que tem um lado lá, eles já são diferentes dos indianos lá da Índia, porque eles conhecem o Brasil, eles vão conhecer outros países, eles vão entender ali, mas o amor, a emoção deles, que é a emoção, né? O cinema, a música é o quê? É a emoção, né? A Exato. emoção que bate ali é aquilo, é a cultura deles, e é uma cultura que tem uma ancestralidade. Então, o cinema, como eu tinha falado antes, está ligado até à mitologia de milhares de anos atrás. Então tem toda uma explicação. Por que Bollywood, por exemplo, chamam Bollywood os filmes masalas? Não sei se o pessoal sabe o que é masala, Masala é mistura de mistura. tempero. Isso. É um apelido. Os filmes de Bollywood são filmes masala. Por quê? Porque junta tudo, junta musical, junta comédia, drama, crime, sei lá, você junta um monte de ingredientes, como se você estivesse fazendo um prato indiano. Aí você põe lá turmé, açafrão da terra, coriandro não, né? Coriander. Coentro em pó, pimenta do reino, aí vai tascando lá, vai fazendo a tua massala lá, mesma coisa. O filme tradicional indiano é uma massala, né? Aí por quê? Porque isso também tem uma explicação histórica. Então, quando vocês forem ver filmes que acharem que é muito assim, tá cheio de experiências diversificadas, musical no meio, crime, drama, tragédia, comédia, porque, por exemplo, tem um estudo antigo das artes na Índia, que é o Natya Shastra, que fala de todas as artes. As artes são todas irmãs e coligadas. O teatro, a música, a escultura, a arquitetura, enfim, todas as artes estão correlacionadas, entendeu? Elas não são separadas. Então, o indiano, tradicionalmente, ele gosta de ir ao cinema e ter diversas experiências no mesmo produto, digamos assim. E por isso que os filmes eram. Agora eles estão mais curtos, mas eles eram assim de 3 horas com um intervalo no meio, na Eba. sala. Aham. E era uma coisa que eles não acostumavam com Hollywood, sabe?
Assim, o Hollywood era muito diferente, então por isso que eles tinham que adaptar roteiros de Bollywood, daí a história do nome, que por um O lado tem pessoal está falando aqui de uma coisa Bahubali. O que depreciativa. é Bahubali? Bárbaro filme indiano. É um filme, o Morro está Ah, é falando. um É filme, um mas filme. esse é interessante, porque é um filme que tá bombando, bombou geral. E inclusive eu ainda vou fazer uma matéria sobre esse filme, tá na minha lista, porque eu soube que foi legendado para o russo e tá passando na TV russa. E o cara, o ator do Bahubali, virou um superstar lá na Rússia. Até tem uma matéria dizendo assim: depois do Raj Kapoor, agora é Prabha, né? O nome dele. Não sei se o Mohan sabe o Sim. nome do ator. Prabha? Não sei. Mas enfim, esse filme não é Bollywood. Olha que bom exemplo que você deu. O Aham. Bahubali, eu acho que é de Tamil Nadu, que é lá no sul da Índia, e eles falam tamil, Tamil, a língua Tamil, Legal. que é completamente diferente do hindi, tipo o chinês do português, outro alfabeto, outro tudo, né? Sim. Mas as indústrias indianas são fortes, né? É o país que mais produz filme no mundo. Todas elas. Todas elas produzem mais de 1.000 filmes por ano. E elas Nossa. são muito fortes. Bollywood ficou famosa. Então, quando a gente quer dizer assim, cinema indiano, a gente fala Bollywood. Né? Como eu vivi no norte da Índia, majoritariamente, em Mumbai, em Delhi, eu sou muito mais ligada em Bollywood do que as outras indústrias, por exemplo, que falam outras línguas, né? Então, por exemplo, esse Bahubali vai falar Tamil, tem filmes de Andhra Pradesh, o estado de Andhra Pradesh, que fica no centro-sul da Índia, eles falam uma língua chamada Telugu. Aí é Tollywood, entendeu? Aí tem Hollywood. Collywood, tem Lollywood, que é de Lahore, no Paquistão. Então, quer dizer, esse fenômeno até não se resume só à Índia, tem no Paquistão também, que é uma cultura similar ali, né? Enfim, todo esse histórico eu acho que a pessoa consegue entender, né, a riqueza da indústria, das E, indústrias, e né? o Das fato, várias indústrias. e o fato às vezes está vinculado a um cinema água com açúcar, assim. Essa visão que o Isso. mundo ocidental tem do cinema Então, indiano. ele não é. É Aí é que geral? tá. É Ele um outro filme? Como é que é? tem muita coisa água com açúcar. Tem muito filme dramalhão, aquele água com açúcar, que eu já acostumei a ver no início, eu achava um saco, mas depois eu passei a. Ah, tudo bem. Porque até o meu olhar é um olhar de pesquisa e tal. Então eu acho interessante ver. Só que não é só isso. O Bollywood se modernizou. Então, essa imagem de 3 horas de filme, o dramalhão, etc. e tal, e naive, né? Assim, não ousado, sem ser dos tabus, né? Tem aquela questão, não pode beijar, não pode ter biquíni, lembra? Os Sim, tabus de sim. Bollywood. Então, isso foi caindo um pouco com a modernidade. A Índia começou a se abrir para o Ocidente mais economicamente em 1991, que teve uma abertura econômica. E aí, isso tem um reflexo na sociedade, né? Quando você abre a economia, os fluxos vão aumentando. Então, a Índia está mudando muito. A cada ano que você vai, você sente uma É, mudança e está sim. mais ocidentalizada. Por um lado, ruim, que eu acho, porque eu gosto de ver a cultura indiana. E por um lado, pode ser positivo, pode trazer coisas boas. Como tudo na vida, né? Você tem que fazer sempre uma mediação ali, o Mas que que é daí, bom, o assim, que que é pela produção gigantesca que tem de filmes, para você peneirar o que ainda tem essa. Não é uma tarefa muito simples, né? Não Para é. você poder Porque você assistir tem bons muita filmes coisa. indianos. Pela, Isso pela é. produção É enorme, né? Gigante, né? enorme, enorme. Então você tem que ficar realmente dar um certo trabalho. Mas tem hoje em dia a nova Bollywood, que é uma Bollywood que é feita, cinema de entretenimento, continua sendo, porque tem o cinema de entretenimento e o cinema arte. A Índia tem o cinema arte, que aí é um cinema mais ligado à questão estética, psicológica, é mais profundo. Muita gente acha mais chato. Eu gosto também. Posso até falar o nome de um diretor que é maravilhoso, já falo. Agora, a indústria de entretenimento, ela é assim variada também. Então, o que é o Bollywood e outras, Tollywood, Collywood, etc e tal, né? Ela tem hoje muita produção voltada para essa nova classe média indiana, urbana, e que jovens também, sabe? A juventude. Enfim, tem
uma série de produções diferenciadas, assim, que vocês vão ver se vocês mergulharem no Netflix, no Amazon, porque o nosso grande problema são as legendas, né? Sim. Então, assim, como é que você vai achar filme que você não consegue entender nada? Então, por isso que eu sempre dou dica assim, Amazon, né, Amazon Video, né, e Netflix, ou você pesquisa em outras plataformas se você souber ler inglês, vai ter muito filme para ver. O problema é ver a legenda em português, né? Aí tem que pesquisar lá. Pesquisa lá no coisa que vai ver. Eu queria contar uma curiosidade, que é o seguinte: teve um filme de Bollywood que foi filmado no Brasil, apenas um, até onde eu Ah, é? sei. Essa eu não sei. Chamado Doom 2, Ah, Dhoom. Eu sei. acho que o Mohan talvez tenha aí a imagem. Ah, Vê eu se tem aí. peguei a imagem dela, da Tem? atriz, aqui, ó. Ah, isso Já aí. Essa aí é vi! a Shara Rai. Lindona ela, né? Ela Linda! é linda. Linda, maravilhosa. Foi Miss Mundo na década de 90. É também uma princesona lá de Bollywood. Ela fez um par romântico com o Hrithik Roshan, que é outro bonitão, temos que dizer também. Aqui. É um super bonitão lá de Ah, Bollywood, eu vi esse um pouco aí. dele. E eles fizeram. Ele O fez. Doom 2 foi filmado no Brasil. Tem cenas no Rio, e no Aterro do Flamengo, tem cenas na praia, tem cenas no Teatro Municipal lá no centro do Rio e em outros países também, porque Bollywood filma em vários países, assim, filma na África, filma na Suíça, filma em vários lugares. E porque é uma indústria muito endinheirada, né? E aí eles fizeram esse casal 20, é um casal muito bonito, né? Eles fizeram um outro filme que eu acho lindo, que eu recomendaria se vocês conseguissem pegar, ter legenda, eu não sei, para ver a legenda em português eu não sei. Mas é o Joda e Akbar, que é um filme histórico. Ela faz o papel de uma princesa hindu e ele é o Akbar, o Olha, imperador. Você viu? Isso mesmo. Olha, ele aqui, ela. ótimo. Ele é um imperador muçulmano, o Akbar, o grande, um dos grandes imperadores da história da Índia, e ela é uma princesa hindu. Aí eles têm um caso de amor, enfim, ela é a esposa dele, não é caso de amor, não. A esposa dele. Aí fala sobre a história deles, É né? bem lindo mesmo, É maravilhoso. muito bonito, né? Você viu? É, eu assisti. É bonito. As roupas são É. Quantas eu lindas, as cenas de percebi? Eu até batalha, comprei o as CD, né? músicas eu acho. 499 rupias. É baratinho. Então, eu achei legal destacar isso aí pela conexão com o Brasil, né? Sim, Essa conexão com o Brasil. Outra conexão com o Brasil é a música que você botou no início, sim. que é a. Como é que eu. Deixa eu pegar aqui direitinho Billy. a. O Pois Mohan não gostou da é, música. Eu falei, mas que música? aqui, ó. Bid Jalaide, né? Não sei meu sotaque aí. Aham. Aqui, a tradução é Acenda o meu cigarro. É. E aí, essa música, todo mundo, eu acho que todo mundo que estava aqui no Brasil na época da novela Caminhos das Índias vai lembrar. E essa música, quando eu estava na Índia, pode até botar baixinho, né? Em 2006, eu estava na Índia, eu ia nos nightclubs, nas discotecas e tal, tocava assim a Ah, é? rodo, o povo dançava de se acabar, bebia, dançava. Mas sabe aquele dançar de se acabar? Que a pessoa se acaba no final da noite, 3 horas da manhã, tá todo mundo estirado de tanto dançar? Sim. Os indianos amam dançar, Amo né? dançar. Amo. Amam. E aí, eu lá, eu nunca dancei tanto na minha vida, nunca fui de ir aqui no Brasil, discoteca, né? Nunca fui. Lá me acabei de ir, né? Porque eu adorava dançar música indiana. Então, essa música, ela vem de um filme indiano super legal que chama Omkara, Pegou? Ó. que não sei se vocês têm a imagem, mas É. ele é um filme que é uma interpretação indiana de um bom diretor de uma tragédia de Shakespeare, que é o Otelo de Shakespeare. E é muito interessante. Esse filme teve uma boa crítica, assim. É Bollywood, mas você vê, não é aquela coisa que a gente estava falando Sim, sim. da conversa, cara. Ele tem linguagem forte, palavrão, gíria, porque mostra umas gangues do Nordeste da Índia. Ele situa na Índia, a situação do Shakespeare foi levada para a Índia, entendeu? É esse aí. Com o Saif Ali Khan. Esse Saif Ali Khan, que é o principal, que Sim. é o Sim. principal ator, ele hoje é o marido da Kareena Kapoor, aquela neta do Raj Kapoor. Você vê que as coisas você vai Sim, costurando e sim.
vai fazendo a costura. Então, esse filme é muito legal de ver, se conseguir. Eu não sei se consegue ver em alguma plataforma, mas o Ankara eu acho muito interessante, que é essa releitura de Shakespeare. E, bom, eu destaquei alguns tópicozinhos assim, né? Por exemplo, os amores em Bollywood, né? Eu acho que é um assunto que as pessoas. Porque assim, Sim. o Bollywood é a novela dos indianos. Assim como no Brasil as pessoas param para ver boas novelas, né? Quando a novela é ruim, acho que não, né? Mas quando a novela é boa, e muitas vezes a gente tem, nós somos um dos maiores, melhores produtores de novela do mundo, né? A TV brasileira. Então, na Índia é Bollywood, né? Todo Sim. mundo vai ao cinema. Não tem indiano que não vá ao E cinema. eles adoram rever o filme, né? O pai do Mohan tinha um filme que ele assistia toda semana. O mesmo. Ele O assistia mesmo filme. aquela história de você saber as frases, né? Ele sabia um decor, as Sim, frases com do filme. certeza, Então, o Mohan, exatamente. Ele às tem vezes, olha, parece que você já assistiu esse filme. Sim, eu já assisti 10 vezes. Mas assistindo 10 de vezes. novo. Eu acho tão É, interessante, eles gostam de assistir de e, novo e de novo e de novo o mesmo filme. exato. Eles assistem Fora as músicas. fora, Você já reparou que as músicas, às vezes, assim, eles ficam ouvindo as músicas do filme. Às sim, vezes, isso a música faz mais sucesso que o filme. Então, por também. exemplo, essa conexão que eu mostrei com o Brasil, do Ankara, essa música do Ankara fez maior sucesso nos nightclubs lá da Índia, entendeu? Até recentemente tocam, é uma música que ficou. Tem outras músicas também, tem alguns filmes que o filme é ruim, mas as pessoas vão ver por causa Da da música. parte musical. Então, essa história de que o filme, na cabeça do indiano, normal, assim, normal que eu digo, não é a elite intelectualizada. É o normal, somos nós, as pessoas normais ali que vão ver, que gostam de se divertir e tal. Não é só a história do filme. Ah, a história do filme é boa, não. Também tem a música. Entendeu? Então tem filme que a música faz sucesso, tem filme que não, e as pessoas gravam a música e cantam há anos a fio e tal. É muito interessante, né? Você ver. Então, por É exemplo, a muito questão bom. dos amores em Bollywood, que eu acho que é uma coisa interessante, que eu acho que o brasileiro pode ter curiosidade, né? Assim como as nossas novelas não tem sempre aquelas tramas de amor, a menina Sim, pobre com o cara rico, aquela coisa toda. sim. Lá tem muitas das tramas são ligadas a um amor impossível, É. né? Ou amores que Castas foram concretizados, diferentes, castas e religião, religião. por exemplo, esse Joda e Akbar, da princesa e do rei e do imperador, foi toda uma polêmica lá, porque ela é hindu e ele era muçulmano, então isso tudo Sim, tinha uma problemática, hoje em dia também, né? sim. Então, isso continua, tem uma problemática. Você ser muçulmano, casar com um hindu, ou cristão, que tem um pouquinho também de cristão Tem uma lá. pessoa aqui, acho que é um indiano, Arjun Kapoor, Brasil. É o nome do ator, né? Temos um site com legendas em português. Ah, sim. Existem. É muito interessante porque hoje, eu até depois vou fazer uma matéria sobre isso, sobre os grupos brasileiros que gostam de Bollywood. Tem um site que faz tradução e põe. Tem um. Eu vou até falar com uma pessoa sobre isso. Eu estava para falar com ela essa semana, mas não consegui. Eu me enrolei com outras coisas, outros trabalhos. Tá uma loucura essa pandemia, a gente se enrola muito, né? E aí tem uma pessoa falando que o melhor de Barrobalha é que, além de ser lindo, foi dublado em português, tá vendo? Muito interessante isso aí, para quem quiser É, ver. sim, Eu sim, vou ver, confesso que eu não vi. Eu vou ver porque eu vou fazer uma matéria. Achei interessante, por exemplo, os russos dublarem e passarem na televisão, né? sim. Então, você vê que vários países do mundo. Então, essa questão dos amores é isso. Não é só nível social de dinheiro, nível de casta, porque casta você pode ser de casta alta e pobre. E você pode ser embora a maioria das castas altas sejam ricas, mas pode ter casta alta pobre e casta baixa com grana. Porque durante os anos montou uma empresa, sei lá o quê, e ganha dinheiro. Mas a casta é um problema no casamento, continua sendo. Ia te Religião. pedir para falar do Amir Khan. American Lagan. Amir Khan. O Amir Khan, então, aí começa a. Deixa eu pegar aqui o que eu tinha Esse filme separado é aqui. maravilhoso. Foi. É o Ave seguinte. Maria, maravilhoso. Uma questão que é o seguinte: três filmes indianos de Bollywood, né, foram indicados ao Oscar. Não ganharam, mas foram indicados. O primeiro foi aquele que eu falei, o Mother India, a Mãe Tá? Índia.
O segundo foi um chamado Mas Salam Bombay, que eu não botei a foto aí, que era um filme sobre Mumbai, a questão social e tal. E o terceiro foi o Lagaan, que aí eu não sei se o pessoal lembra. Foi de 2001, com esse ator que está bem em destaque aí na capa é o Amir Khan, que é uma das mentes mais brilhantes ali de Bollywood. Ele é tudo. Ele é Adoro os filmes ator, dele. Quando eu vejo que ele está tudo que ele atuando, faz com boa qualidade e tal. Ator, diretor, produtor. A mulher dele é uma cineasta maravilhosa. e Ele é ele um lindo também, multitudo. né? E lindo Ele também. é. Ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é a melhor cabeça lá, né? A gente costuma se dizer lá, né, que tem os três Khans. O Salman Khan, o Shah Rukh Khan e o Amir Khan. São os três Khans, né? O Khan, que é para mim, que é o privilegiado ali, a mente privilegiada, é o Amir Khan. E esse Lagaan foi muito interessante, que é a história de um jogo de cricket, É. na época da Índia colonizada pelos britânicos, eles vão jogar cricket, os britânicos oferecem uma aposta com eles. Se vocês ganharem o jogo do cricket, que era britânico, os britânicos trouxeram para a Índia. Se o povo do vilarejo ganhasse dos britânicos, né, todo arrogantes lá, eles não iam aumentar os impostos do vilarejo, um vilarejo empobrecido e tal. E olha, aí você não acredita, você fala, os caras não vão ganhar, porque é difícil, né? Os Sim. britânicos têm toda uma tradição, como é que vão? Eles não sabiam jogar, eles começaram a aprender. Mas sabe aquela coisa, até que você um Garra, pouco faz né? uma Aquela relação com coisa o de Brasil, garra, de sangue. garra, mas sabe o que que te remete como brasileira? Aqueles jogadores de futebol com garra, pobres, que, sabe? E que Sim. viram gênios do futebol. Ali na Índia, a mesma coisa, só que com cricket, o cara com garra. Eu imagino que eles joguem hóquei também, que é sim. outro esporte, Que cricket morreram aquele com da época. arte, assim, É. até. Eu até imagino isso, embora eu não entenda nada de cricket. Mas o filme é interessante mesmo para quem não gosta de cricket, entendeu? Porque ele te traz uma. Não vou dar spoiler, não vou dizer o que aconteceu. Tá. Melhor, né? Melhor Que não aí o falar. povo vai Mas poder assim, ver. eu acho que aproxima do sentimento nacionalista também do indiano, Claro que é não é? forte, Porque é, e com você certeza. também acho que é contagiada de alguma forma, né? Parece que Com o amor certeza. pela Índia inflama mais, né? Claro, Gostando do claro. filme, né? Deixa eu Você colocar torce lá. por ele no filme. É É, muito difícil você não torcer para os indianos. A gente, brasileiro, não sei, se a gente fosse britânica, acho que não, né? sim. Mas você, sendo brasileira, por que você vai torcer para os britânicos? Você vai torcer para os indianos, principalmente gostando da Índia, né? Então, só Coloquei. mais uma coisa sobre o Amir Khan. Ah, tá, não Eu vou bom. falar já desse aí. Tem um filme que eu acho que vale a pena o pessoal quiser procurar, que é Os Três Idiotas, The Three Adoro, Idiots. Eu adoro. esqueci Não, eu de- já assisti É três muito vezes, quatro legal. vezes. É muito legal. Vários filmes dele. Tem o Dobby Gat, que eu acho que tem naquela lista lá do Netflix, que é o A único que gente está no PK, Netflix. que- depois, quem quiser, pode Do- me mandar um e-mail. Vai ter no link da descrição da minha bio. E pode me mandar e-mail que a gente vai mandar toda essa lista de filmes enorme que ela me passou. Dica. Então, por Isso. e-mail depois vai. E um outro filme que o Amir Khan fez agora recente, chamado Dangal, eu recomendo muito, eu acho que está no Netflix. É. Dangal. Dan de navio, G de gato, A-L. Dangal. Esse filme foi o maior sucesso, sabe aonde? É. Na China. Olha É só. um filme que é ali, né? Vizinho, rival, ao mesmo tempo tem um lado de parceria, mas agora, recentemente, uma rivalidade incrível, problemas de fronteira. Mas os chineses amaram esse filme. Para você ver como é que Bollywood conquista outros públicos que a gente não imagina. Que Sim. a história é muito legal a história. Eu gostei. A história de um lutador, dessa luta livre, que fica triste porque não tem filho, mas ele tem duas filhas. E aí ele fala, putz, não vou ter um herdeiro, né? É. Mas ele treina as meninas, olha, bate um bolão, como diz lá no Rio. As meninas, você vai ver, a história é muito legal. É uma história que tem um lado desse da mulher, né? Tem um Sim, lado da mulher ocupando espaços que não eram dela. É muito, porque o Amir Khan é um cara muito progressista. Ele é um sim. cara muito progressista, ele divulga valores, né, progressistas. Então ele está sempre assim ao lado das mulheres e Essa aqui também. tal, nos filmes dele. Você quer mostrar? E Ó, aí, a do Dangle. Peraí. Dangal, isso Ó, aí. Vale a pena, viu? Eu acho que tá no. Isso aí.
É a família dele. Parece que tá as meninas estão com o cabelinho cortado, mas são duas meninas essas duas aí. É Tá. muito legal. E assim, fazia fila lá na China, viu? Fazia É, fila lá para ver. Eu não legal. sei por que que lá na China pegou. A gente nunca sabe, né? Por que que pega. Bom, se você quiser mostrar a foto do Irfan, eu posso falar Puxa. dele, Ah, que é o adoro ele. Bollywood. Faleceu Ele é agora, maravilhoso. Já ouvi tristemente. Ele é falar. maravilhoso. Ele faleceu, ele é um dos maiores nomes de Bollywood atualmente. Eu costumo dizer que eu ganhei na Mega Sena em 2011 ou Você ou 2010, quando conheceu eu pessoalmente? conheci pessoalmente numa festa de Bollywood, Nossa, e eu aí entrevistei, né? Falei, cara, o nossa, jornalista quando vê alguém, daqui eu não saio sem tirar uma entrevista nesse homem. E eu lá pedindo nossa. vinho para dar coragem, né? Eu lá bebendo vinho, falando, "Ah, meu Deus, eu tenho que ter coragem. Pelo amor de Deus, me dá uma entrevista, estou escrevendo um livro. Eu adoro você, não sei o quê. Ele, não, ele foi super simpático. Eu pensei que ele Ai, ia me que olhar delícia. assim, Ó, que tem atores que são arrogantes, né? E eu falei, gente, ele vai me olhar assim, vai dizer Brasil, não quero nem saber e tal. Nada, ele foi super simpático, ficou lá meia hora comigo, eu anotando as coisas, gravando e tal. E aí ele desenvolvendo um pouco o assunto do que é cinema hoje, o que não é. E ele é um cara muito inteligente. E então, assim, eu vou te dizer, ele fez os filmes, ele foi o único ator, um dos únicos, né? Não único, não, tem outros agora, que foram para Hollywood, né? Tem outras agora então, que foram, mas ele interessante foi um isso, dos né? primeiros. Muito interessante. Então, ele fez o papel em Homem-Aranha, um dos Homem-Aranhas aí, que eu não vi, confesso que não é meu estilo. Ou aquele filme Quem Quer Ser Milionário, que é do Eu não sei. britânico Danny Boyle, que ganhou o Oscar, acho que foi em 2008 ou 2009, eu não me Quem quer lembro, ser um que é milionário é excelente. Hollywood, né? É Hollywood. Ele é, na verdade, britânico. Ah, ele é Ele é um britânico. filme britânico. Ele é feito pelo Tá. Danny Boyle, que é um diretor britânico, mas com o Dave Patel. Não sei se o pessoal conhece. Agora ele é bomba. No Netflix tem todos os filmes do Dave Patel. Tem vários lá. Se botar ali Dave Patel, D-E-V Patel. Olha, você falou Ele estourou nesse Lunchbox, filme, né? E a Freida Aventuras de Pinto. Pu, Aventuras de Pi. Exatamente. Aventuras de Exatamente. A Pi, Freida maravilhoso, Pinto. né? Aventuras de Pi Maravilhoso. não é Bollywood também, é. South Indian, Não, não? Que ele. Aventuras não, de ele Pi é de outro país. é outro O país. diretor é de outro país, eu esqueci também qual é, mas é de outro Lion. país, eu esqueci Ai, agora. lindos Mas filmes. ele fez um filme, aí eu vou dizer assim, qual é o meu filme do coração dele? Um dos. É um que foi até foi exibido em alguns festivais internacionais de cinema, o The Lunchbox, que é a Lancheira do Amor. É. Não sei se você viu, você vai gostar, é muito lindo. Sobre o amor, sobre a solidão. É um filme, não é tradicional de Bollywood, é mais para independente, mas ele é um filme assim poético, Mas é sabe? indiano. Então, a produção, eu não tô certa agora se é indiana, ou pode ser indiano, agora eu não tô certa, eu não chequei quem é o diretor. Tá, Mas ele é um filme, não é no formato de Bollywood, não tem música no meio, ele é um formato assim, sem ser Bollywood, sabe? tá. Ele é um filme assim que foi para Cannes, eu acho, foi para alguns festivais ele foi exibido. Ele é muito bom. Os brasileiros vão gostar. É um filme Ó, poético, fala do amor, da solidão, conflitos, assim, é muito lindo o filme, né? Então, eu acho que o Irfan merecia essa homenagem aqui, né? é, né? Porque ele é muito bom. E, bom, aí, sobre, a gente está falando de Bollywood e Hollywood, né? Tem o Bollywood no exterior. Bollywood, né? Ou as indústrias cinematográficas na Índia no exterior, elas são cada vez mais importantes, porque você tem muitos indianos morando fora da Índia, que a gente chama de a diáspora indiana. A diáspora indiana é muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? No Canadá, e principalmente nesses países, né? Então lá a audiência é cada vez mais forte, os filmes são estreados lá. Então, Bollywood, quando faz filme, ou os filmes de Tamil Nadu, ou de Kerala, eles vão para lá, para a diáspora indiana, fazem, e aí tem estrangeiro que também vem, né? Tem local que também gosta. Então, tem países que são ligados ao cinema indiano, então cada vez mais propagandeado no exterior. Então, Bollywood virou um soft power, que se chama na linguagem diplomática, o poder brando, né? Não é o poder da arma, é um soft power da Índia. Quer dizer, o cinema
cultivando a imagem da Índia no exterior, né? Então, esse é o chamado soft power, o poder brando. Então, Legal. é um super poder brando da Índia, assim. É como é Hollywood para os Estados Unidos. É um poder brando, é um conceito que foi criado na década de 90 por um estudioso das relações internacionais e que dá exemplo Hollywood, etc. No caso indiano, Bollywood é um poder brando. Então, a diáspora indiana, em vários lugares do mundo e na parte oriental também, ela assiste muito e contribui muito, né? Porque paga para ver. Então, os lucros de Bollywood e das outras indústrias vêm muito também desse público exterior, né? E eu pude ver isso, como eu tinha falado antes, nas viagens que eu fiz ali no entorno, quando você falava que vinha da Índia. E eles, meu Deus, Bollywood. Sempre o assunto era Bollywood. Entendi. No Paquistão, imagina, eu no Paquistão com choros, que é indiano, mas trataram a gente super bem, assim, foram muito delicados, muito hospitaleiros, né, como era de costume no sul da Ásia toda, né, naquela área, a hospitalidade com guest, né, é muito grande. Então, e eles também gostam de Bollywood. Isso aqui é É, incrível, né? Passa por cima de rivalidades, assim, né? interessante, Você vê né? que o cinema tem Maravilhoso. esse poder que eu acho legal, de você conectar, mesmo com aqueles com quem você tenha problemas geopolíticos. Por isso que eu dei o exemplo do Dangal. Que, tudo bem, agora está tendo problemas sérios geopolíticos da Índia com a China, mas você vê que os chineses foram lá ver. Não é Sim, pois é. legal? Eu acho bacana, né? Porque mostra o outro lado. Olha só, tá vendo? Uma produção indiana, olha que legal. O que toca o coração fala mais alto, né? Como você falou, Não né? O é? cinema, ele é emoção, né? Então acaba falando mais Exatamente. alto que o intelecto que está lá brigando, discutindo por uma coisa ou outra, né? Exato. Coisas que podem ser resolvidas, questões de fronteiras, eu espero que um dia seja resolvido e É. tal, mas que as Viu? pessoas, elas têm emoções, todas elas no mundo, né? O amor é universal, a amizade, a solidariedade é universal. Eu viajei muito, eu vi solidariedade em todos os lugares que eu fui, eu vi amor, solidariedade, simpatia. Você pode ver coisas ruins também, mas você tem todas as nacionalidades, em todas as religiões, então não existe se você é de tal país, você é ruim. Se você é de tal religião, você é ruim. Não, isso aí, balela. Tem gente boa em tudo quanto lugar. Todo mundo quer ser feliz, É, todo mundo quer ter educação, saúde, ser feliz, é, né? A natureza humana é boa, eu acho, né? Essa é a minha exatamente. opinião, assim. Viu? Então, A gente está quase indo para os últimos minutos. Eu queria que você falasse um pouco tá, das séries, que o pessoal não conhece, né? Que existem super legal. séries indianas legais a gente assistir. Super legal. Porque assim, então eu recomendo então as pessoas fazerem uma caça na Netflix e no Amazon Video para os filmes, Vai caçando lá, vê as historinhas, vê o que vai, testa, não gostou, vai para outro, Mas nunca de qualquer abandona. maneira a gente vai Isso passar a lista, tá, gente? É só me vai passar passar o a link que a lista. gente vai passar a lista. Isso. São filmes que, assim, eu achei que o pessoal ia gostar, com essa cabeça do brasileiro, né? E, aliás, eu ia até só falar, né, que tem um aspecto das mulheres em Bollywood, que tradicionalmente sempre foi muito machista e tal, mas que nos últimos anos, século XXI, que houve uma reconstrução de Bollywood, digamos assim, tem filmes interessantes nesse aspecto feminino, como Queen, da Kangana Ranaut, que está no Netflix, eu acho que está nessa Sim, lista, e tá o na lista. Dirty Picture. Tá na Tá na... lista. O Dirty Picture, não sei se tá também, que é isso, com a Vidya Balan. Ela é excelente, ela é uma Essa ótima, aqui e tem Não, essa outros, é outros do filmes com Dirty ela. é Dirty Picture, é sobre uma dançarina do sul da Índia. Fez maior sucesso, eu ainda estava lá. Foi assim, a mídia falava desse filme, porque ela é um papel forte. Mulher forte ali, sabe? É bem forte. E o bastante. Queen também é. De uma releitura assim, de uma menina forte, uma menina que enfrenta os problemas de uma forma corajosa. É bem legal. Vale a pena, então, eu dou essa dica aí para a mulherada, entendeu? Ver esses dois filmes, que eu acho que vai achar no Netflix. Aí, das séries. Eu destaco três, não porque não tenha mais, hein? É porque eu ainda não tive tempo de fazer o meu mergulho lá. Mas, por exemplo, eu gostei muito do Made in Heaven, que é Felizes para Sempre, que é na Amazon Video. É muito legal, assim. É sobre a indústria de casamento, o mercado de casamento da Índia, que é milionário, e
tudo que está no bastidor. Tem o glamour, que é lindo, você vê também as preparações das festas, aquelas roupas maravilhosas, etc e tal. E os conflitos, né? Que nem novela, assim, em séries, né? Que você vê conflitos, e cada episódio é um conflito, é um arranjo de casamento diferente. Aí você entende como que é arranjado, quais são os parâmetros, e vários conflitos da Índia moderna, tem questões apimentadas lá, questões de homossexualismo, questões de traição, não é essa coisa bobinha, entendeu? Tem conflitos É reais uma série que e já está profundos. longa, são muitos capítulos que já existem dessa série? São vários, eu esqueci. Olha, eu não lembro se tem mais de. Eu não lembro quantos são. Tem vários. Você pode ver já lá. Tem vários. Deve ter uns 9 na primeira temporada. Não sei se tem a segunda temporada, porque já faz tempo que eu vi. Mas vale a pena. Em português é Felizes para Sempre. E mostra a Delhi, mostra a vida atual indiana. Então, quem tem curiosidade de ver como é que é a Índia atual, tá lá, os conflitos. Eu que vivi lá, é isso aí, a classe média indiana, os conflitos de hoje em dia, entendeu? É interessante, né? Esse, então, é muito interessante. Aí tem um outro que chama Little Things, que é Coisas da Vida em português. Isso aí Certo. essa imagem é da Mira Nair, uma diretora Ah, indiana. desculpa, eu fiz errado, então. E o casamento é indiano, mas vale a pena para o pessoal ver Monsoon Wedding, o Aqui. casamento à indiana. Vale a pena muito ver, que é um filme que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu não sei onde vai achar. Mas esse é o Little Things, e é Tá. o Coisas da Vida no Netflix, que é um casal bem jovem, 20 e tantos anos, na Índia moderna, na Índia de hoje. Eles moram onde eu morei, Powai, lá em Mumbai. E aí, assim, aqueles jovens moram juntos, nem estão casados, olha que interessante. Não tão, que é uma coisa na Índia, um tabu, né? Você não ser casado e morar junto. Total, Mas meu eles, Deus, total, não é? absolutamente Total. total. Eu Então, vivi pois isso é, muitas vezes. Para ficar exato, hospedar em hotel, você tinha que mostrar a certidão de casamento. No exato. hotel, você tinha que mostrar a certidão de casamento. Então, você veja, E meu todo mundo Deus, te que pergunta exagero, lá. né? É. E todo mundo te pergunta, meio que uma coisa assim. Só que isso aos poucos vai mudando. Então você vê a nova geração morando junto, e aí os conflitos do dia a dia. Por que que é coisas da vida? Porque são os cotidianos. Não tem uma grande trama assim, com um crime no meio, com não sei o quê no meio. São as coisas da vida. Você quer ver o cotidiano da Índia, da classe média alta, classe média da Índia moderna, de Mumbai, no caso aí é de Mumbai, e é muito interessante. E Três o minutinhos. terceiro, 3 minutinhos temos. oi? Temos três Tá. minutos para finalizar. Isso, aí vai vir o último. O último é um chamado Sacred Games, que é Jogos Sagrados, que é bem pesado, que é de crime. E, aliás, tem vários filmes e séries de crime. Tá numa onda de coisa de crime que atrai, né? Isso atrai audiência, né? E é baseado num livro do Não. Vikram Seth. E ele é estrelado pelo Saif Ali Khan, aquele que eu falei antes, que é casado com a Kareena Kapoor, que é neta do Raj Kapoor. Você vê Esse, que tudo se. E aí Excelente. entra nessa questão da família, né? Que tem as famílias da dinastia de Bollywood. Ele é a mãe dele foi uma grande atriz, Sharmila Tagore. Então, É, as famílias de Bollywood elas são muito poderosas, assim, porque a é. família na Índia, a última coisa que eu vou falar, é que a família na Índia é muito poderosa em todos os aspectos da sociedade. Isso não foge a Bollywood. Por isso que tudo que a gente tem que entender, tudo pela questão histórica, né, e social, tudo tem um motivo, entendeu? Sim, Não é nada do nada, assim. É isso, bacana. eu espero que tenha passado um panorama Com para certeza foi vocês. ótimo. Instigou a mais, a gente saber mais, te trazer mais, né? Para a gente saber mais sobre o tema, assim, esse teu olhar Aham, jornalístico super bacana. E uhum. aí, assim, a gente vai então estar disponibilizando essa lista que ela está falando, né? Você pode mandar teu e-mail no nosso Instagram ali. E eu queria que você falasse também que você tem uma página aqui no Instagram, você tem um blog. Ah, é isso. Tem um Gente da site, Índia. que Maravilhoso. isso. Obrigada. Ele é um website de cultura indiana que a gente montou agora em março, logo depois do bloco Bollywood, porque a gente criou um bloco de carnaval chamado Bloco Bollywood, aliás, que eu ia falar. E depois do bloco, aí eu já engatei o website para entrar dentro dessas atividades culturais indianas
tem muito aqui em São Paulo. E aí ele cobre tudo relacionado à cultura indiana. É www.becodaindia.com. Vão lá, dá uma conferida. Tem muita coisa já, porque foi desde março. Tem muita coisa de vários assuntos lá. Quem gosta Bacana. de cultura Boa. indiana, vale a pena. Legal. Então, obrigado novamente, namastê, e a gente se encontra, Namastê, né? eu Em breve, eu que se a agradeço. pandemia permitir, a gente se Pois encontra é. pessoalmente.